Nesse nosso caso de hoje, nós vamos conhecer a história de um jovem que acabou tendo uma morte muito horrível. A polícia acreditava que se tratava de um roubo que deu errado, mas quando eles pesquisaram ali, investigaram mais o caso, eles descobriram que não foi isso que aconteceu. Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário também dando a sua opinião e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Gregory Smart nasceu em 4 de setembro de 1965, em Nashua, New Hampshire, onde teve uma infância tranquila. Nos feriados, sua família gostava de passear perto de um lago e por lá o garoto andava de barco. Ele jogou beisebol na Little League quando era criança e ajudou seu time a vencer o campeonato em 1977. De repente, ele fez uma rebatida simples e ganhou o campeonato. Seu pai Bill revelou mais tarde em uma entrevista. Eu estava muito orgulhoso dele. Crescendo na década de 80, Gregory se viu atraído para o mundo do heavy metal, e sua paixão pelo gênero foi o que o atraiu a Pamela Yogas, quando os dois se conheceram em uma festa de fim de ano em 1986, já que ela também gostava desse estilo de música. Pamela Yogas nasceu em Coral Gables, na Flórida, em 16 de agosto de 1967, filha de John e Linda Yogas. Ela cresceu em Miami antes de sua família se mudar para Derry, quando ela estava na 8ª série. Pamela frequentou uma escola, onde foi líder de torcida, e se formou em uma universidade da Flórida com um diploma em comunicações. Na universidade, ela foi apresentadora de um programa de rádio universitário, onde se autodenominou a donzela do metal. O casal se apaixonou imediatamente, e Gregory até concordou em se mudar para a Flórida para ficar mais perto de Pamela, enquanto ela terminava sua graduação na universidade por lá. Depois que ela se formou, Gregory e Pamela se casaram em 1989. Eles compraram um apartamento em Derry, New Hampshire, e adotaram um cachorro, um Shih Tzu, que eles chamaram de Allen, e começaram a construir uma vida juntos. Enquanto Gregory trabalhava para uma seguradora, Pamela trabalhou como diretora de mídia na Innacoonett High School, na cidade de Seabrook, o que lhe permitiu dar os seus primeiros passos no mundo da radiodifusão e continuar a explorar seu amor pela música. Mas, poucos meses depois do casamento, o casal começou a ter problemas. Pamela teria se cansado de Gregory, que começou a ficar diferente e abandonou sua personalidade. Ela também alegou que ele confessou a ela que a traiu por uma noite no início do casamento. Apesar disso, o casal permaneceu junto. Em 1º de maio de 1990, depois que a Pamela chegou do seu trabalho, ela ligou para a polícia para relatar que alguém havia saqueado seu apartamento e assassinado seu marido. No local, a polícia encontrou a casa dos Smarts em um estado desastroso e o corpo de Gregory de bruços no corredor. Uma autópsia revelou que ele havia morrido com um único tiro na parte de trás da cabeça. Ele tinha apenas 24 anos no momento do crime. Os vizinhos ficaram chocados com aquilo, já que os dois eram um casal tranquilo que não tinham problemas com ninguém. Nas semanas seguintes ao assassinato, Pamela Smart fez várias aparições na TV, expressando sua tristeza pela perda do seu marido e defendendo suas teorias de que ele foi morto em uma tentativa de assalto que deu errada e acabou de uma forma muito trágica. Ela alegou que o assassino provavelmente era algum idiota, viciado em drogas e que estava procurando alguns trocados. Alguns moradores de Derry especularam que a morte de Gregory tinha sido um assassinato de gangster ou o resultado de uma dívida não paga. Mas mesmo assim isso não fazia muito sentido. Derry não tinha um homicídio há algum tempo. Na verdade, o assassinato do Gregory naquele ano foi o único que ocorreu na cidade de Derry. Então a gente pode imaginar que era uma cidade muito tranquila. E claro que depois que isso aconteceu,
Os vizinhos ficaram muito preocupados, acreditavam que aquilo pudesse acontecer de novo, então eles redobraram a segurança, mantendo ali suas portas bem fechadas, as janelas fechadas, principalmente na hora que eles iam dormir, mas eles estavam bem preocupados com essa situação. Enquanto a polícia trabalhava, eles começaram a suspeitar que Pamela, que parecia estranhamente distante em resposta ao marido, tinha algum envolvimento no caso. E suas suspeitas foram confirmadas quando eles receberam uma ligação reveladora apenas 2 semanas após o assassinato. Em 14 de maio, uma mulher anônima ligou para a polícia de Derry e informou ao detetive Daniel Pelletier que Pamela Smart estava envolvida no assassinato de Gregory. A pessoa que ligou também alegou que Cecilia Pierce, a estagiária de Pamela, foi quem lhe deu essa informação. Então, com certeza, ela sabia de alguma coisa. Enquanto isso, rumores começaram a circular pela cidade de que Gregory foi morto com uma arma pertencente ao pai de um garoto chamado Junior Latime. Ao ouvir esse boato, o pai dele inspecionou sua arma e descobriu que ela foi limpa recentemente. Então, ele achou aquilo muito suspeito, já que fazia muito tempo que ele não usava a arma. Então, ele decidiu entregá-la à polícia. Logo depois, a polícia prendeu 3 adolescentes: Billy Flynn, de 16 anos, Patrick Randall, de 17, e Junior Latime, de 18. Mais tarde, eles prenderam outro suspeito, Raymond Flower, de 19 anos. Não demorou muito para que os meninos revelassem toda a história chocante de como Pamela Smart seduziu o Flynn e o manipulou para matar seu marido. Pamela Smart e Billy Flynn se conheceram em 1989, na escola onde a Pamela ali fazia o seu trabalho. Ela tinha 22 anos na época e o Flynn tinha apenas 15. O adolescente tinha cabelo longo e era apaixonado por heavy metal, muito parecido com Gregory quando Pamela o conheceu. Em fevereiro de 1990, Pamela perguntou a Flynn se ele já havia pensado nela sexualmente. Semanas depois, ela o convidou para assistir a um filme explícito. Depois, ela e o garoto, menor de idade, tiveram relações pela primeira vez. Em pouco tempo, Pamela começou a persuadir Flynn a assassinar seu marido. Ela alegou que Gregory era abusivo com ela e que ela não poderia se divorciar dele porque perderia tudo, incluindo seu precioso cachorro. Quando Pamela ameaçou terminar o relacionamento sexual se Flynn não matasse Gregory, o adolescente finalmente concordou. Ele logo começou a conspirar com 3 de seus amigos adolescentes para executar o crime. Em 1º de maio, os adolescentes emboscaram Gregory na casa deles em New Hampshire. Enquanto o Patrick segurava uma faca na garganta de Gregory, Flynn forçou o Gregory a se ajoelhar, disse: "Meu Deus, me perdoe", e puxou o gatilho, atirando fatalmente sua nuca. Os garotos também reviraram a casa para fazer parecer que ela foi roubada. Com as evidências acumuladas contra a Pamela, a polícia prendeu no estacionamento da escola em 1º de agosto daquele ano. "Bem, Pamela", disse o detetive Pelletier, "tenho boas e más notícias. A boa notícia é que resolvemos o assassinato do seu marido. A má notícia é que você está presa. A morte de Gregory colocou a pequena cidade de Derry no mapa quando o processo judicial se tornou o primeiro julgamento de assassinato a ser televisionado na íntegra nos Estados Unidos. O país assistiu com espanto enquanto Billy Flynn e seus cúmplices subiam ao banco das testemunhas, detalhando como Pamela Smart os havia manipulado para cometer o assassinato. A promotoria argumentou que Pamela estava buscando uma maneira fácil de sair de um casamento que ela não queria mais. Eles também alegaram que ela esperava receber uma apólice de seguro de 140 mil após a morte de Gregory. Durante a investigação, a estagiária de Pamela, Cecilia Pierce, concordou em usar um dispositivo de gravação escondido para ver ali se conseguia pegar alguma coisa, alguma confissão. As fitas de áudio que a promotoria tocou para o júri pareciam mostrar Pamela reconhecendo seu papel no crime. "Seria melhor se você mentisse para a polícia", disse Pamela para a Cecília, de acordo com o New York Times. "Nós iríamos para a cadeia pelo resto de nossas vidas." Ela também se gabou de que esse teria sido o assassinato perfeito se seus cúmplices adolescentes não tivessem se gabado dos crimes para seus amigos.
No julgamento, a promotora retratou os adolescentes como vítimas ingênuas de uma mulher má empenhada em matar. A promotoria retratou Pamela Smart como a mente fria que controlava seu parceiro sexual menor de idade. A promotora alegou que Pamela seduziu Flynn para fazê-lo assassinar seu marido, para que ela pudesse evitar um divórcio caro e se beneficiar de uma apólice de seguro de vida de 140 mil. Em seu depoimento, ela reconheceu que teve o que chamou de um caso com um garoto menor de idade, mas alegou que o assassinato de seu marido foi obra exclusiva de Flynn e seus amigos, como uma reação porque ela tinha dito ao Flynn que desejava terminar aquele relacionamento e consertar seu casamento. Ela insistiu que não participou do plano do assassinato, nem tinha qualquer conhecimento daquilo. Embora Flynn alegasse que se apaixonou por Pamela quando a conheceu, Cecilia Pierce testemunhou no julgamento que ela e Flynn eram originalmente apenas amigos. Cecilia notou uma mudança pela primeira vez em fevereiro, quando Pamela confessou a ela que amava Flynn. Flynn testemunhou no julgamento que era virgem antes de ter relações com Pamela Smart. Em 22 de março de 1991, um júri considerou Pamela Smart culpada de ser cúmplice de assassinato em primeiro grau, conspiração para cometer assassinato e adulteração de testemunhas. Ela foi sentenciada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Atualmente ela está cumprindo sua pena em uma prisão de segurança máxima em Nova York. Billy Flynn foi condenado por assassinato em segundo grau e sentenciado a no mínimo 28 anos. Ele foi libertado em liberdade condicional em 2015. Patrick Randall também foi condenado à prisão perpétua por homicídio de segundo grau. Em março de 2009, um juiz reduziu a sentença mínima dele em 3 anos para 25 anos, tornando-o elegível para a liberdade em junho de 2015. Ele foi solto em 4 de junho daquele ano. Junior Latimi foi condenado à prisão perpétua como cúmplice de assassinato de segundo grau e elegível para a liberdade condicional após 30 anos. Em 2005, sua sentença mínima foi reduzida em 3 anos e ele foi libertado em liberdade condicional. Raymond Flower foi condenado a 30 anos por conspiração para assassinato e tentativa de roubo. Ele foi libertado em liberdade condicional em 2003, mas foi enviado de volta para a prisão por violar os termos de sua liberdade condicional. Ele foi então libertado novamente em junho de 2005. O caso dos Smart foi uma espécie de sensação na mídia no início de 1990. Nos anos seguintes, inspirou vários livros e adaptações para a TV, bem como um filme chamado Um Sonho Sem Limite, de 1995. Pamela argumentou que a mídia influenciou seu julgamento à condenação. Durante os anos, ela até trocou de prisão e, na época, as autoridades disseram que a transferência foi por razões de segurança não especificadas. Embora ela tenha mantido sua inocência, Pamela admitiu que seu marido ainda estaria vivo se ela não tivesse tido um caso com Flynn. Enquanto estava na prisão, ela deu aulas particulares para as outras presas e concluiu 2 mestrados em literatura e estudos jurídicos. Ela tornou-se membro da Organização Nacional para Mulheres, fazendo campanha pelos direitos das mulheres na prisão. Em outubro de 1996, ela foi severamente espancada por suas colegas de cela. As duas espancaram Pamela depois que a acusaram de denunciá-las sobre seu relacionamento na prisão. Como resultado da agressão, Pamela toma medicamentos para dor crônica e às vezes pensa em suicídio. Sua terapeuta disse que ela tem muitos dias sombrios. Em 29 de março de 2023, foi relatado que Pamela perdeu seu apelo final para a liberdade condicional. Com todas as opções legais esgotadas, sua sentença de prisão perpétua está consolidada. Em 11 de junho de 2024, como parte de um esforço para obter uma redução de pena, uma declaração gravada em vídeo foi divulgada onde, pela primeira vez, Pamela aceitou a responsabilidade pela morte de seu marido, afirmando que ela deveria ter visto os sinais em relação à sua alegação de que as ações de Flynn foram por sua própria vontade. Ela alegou que isso foi feito como parte de um trabalho interno que ela estava fazendo em si mesma. Quanto à família de Gregory Smart, eles ainda estão lutando para juntar os pedaços após seu terrível assassinato. Em 2011, o irmão dele, o Dean Smart, publicou um livro de memórias sobre a tragédia. Eu queria que o livro fosse um memorial para Greg, mais do que para qualquer outra coisa.
para que talvez no futuro as pessoas não falem sobre Pamela Smart, talvez falem apenas sobre Greg Smart. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, acredito que na época foi muito chocante tudo isso que aconteceu, que parecia que eles tinham, né, um ótimo casamento, mas não era bem assim. Então, é um caso terrível envolvendo pessoas tão jovens, né, que cumpriram suas penas, mas a Pamela ainda permanece na prisão e acredito que ela vai ficar por um bom tempo ainda, porque, né, acabou de ser recusada a sua liberdade condicional. Então, provavelmente ela vai ficar até os seus últimos dias na prisão. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.